Vamos lá. Olá, meu povo, tudo bem? Depois de meses sem gravar nada, vou tentar gravar um shot aqui curtinho. Afinal, né, não é à toa que chama shot, a ideia era ser curto mesmo. Mas gravar um shot de português sobre regras de acentuação gráfica, tá? Eu estou de verde, apesar de não parecer muito no vídeo, mas eu estou de verde em homenagem ao Eagles, né, que ganhou o Super Bowl ontem. Yes! Então tá. E aí, vamos tentar ser bem breve. Eu vou falar assim, mais ou menos atacando os pontos mais diretamente em relação à regra de acentuação gráfica. Vou trazer alguns exemplos e vamos ver se a gente consegue solucionar esse ponto no português. E vamos ver se a gente consegue trazer mais coisas com dicas a respeito de português. Com relação a constitucional, administrativo, tem que dar uma olhada nos vídeos, tem que ver o que está atualizado, o que não está. Eu já pensei em apagar, mas eu acho que não compensa, tem que passar pelo filtro, hein? Então, e aí se der, se eu animar, voltar a estudar alguma coisa de constitucional, administrativo, eu trago também. Mas por enquanto estou estudando só português, tá? Que é o meu crush. Não acredito que eu falei isso. Mas enfim, vamos lá. Regra de acentuação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a diferença entre o que se acentua, onde acentuar, que é diferente de tonicidade. Como assim? Quando a gente fala em regra de acentuação gráfica, o pessoal sempre pensa em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá, ok, beleza. Mas você pensa nisso por quê? Acentua oxítona, acentua paroxítona. Calma, primeiro você tem que entender que isso é regra de tonicidade. E aí você tem que casar duas regras. Tonicidade e aí a regra de acentuação. Então, primeiro você observa a tonicidade da palavra e aí depois você observa se ela tem as regras lá, tá dentro das regras para ser acentuada na sílaba tônica, tá? Isso é muito importante. Então, vamos usar o nosso velho quadro, que me deixa amarelo quando eu mostro. Então, ó, a tonicidade da palavra, a palavra pode ser oxítona, ou seja, quando é a última sílaba que é tônica, paroxítona, quando é a penúltima sílaba que é tônica, e proparoxítona, quando é a antepenúltima sílaba que é tônica, tá? E aí, depois de observar qual a sílaba que é tônica, depois tem que se observar se ela é acentuada. Entendeu? Entendeu a diferença de uma coisa com a outra? Cuidado, nós vamos ver isso melhor. Então, beleza. Oxítono, exemplo, você, cipó, guaraná, ou seja, é a última sílaba de trás para frente da palavra. Paroxítona, história, água, imã. Olha só, se a gente dividir, se a gente fizer a separação silábica, aqui, ó, história, então última, penúltima sílaba tônica, né? Água, guá é a última sílaba e o A aqui, que é a primeira letra, fica sendo a penúltima sílaba. E imã igual a água. Proparoxítona, rápido, então rápido, 1, 2, 3, antepenúltima sílaba e ela é tônica, tá? E aí, pêssego, sílaba é um exemplo de proparoxítona. Então, isso aqui é em relação à tonicidade. Então, às vezes, a palavra, ela tem a sílaba tônica, por exemplo, ela tem a penúltima sílaba tônica, e aí ela é uma paroxítona, mas às vezes ela não tem como é que eu posso dizer? A regra para acentuação de paroxítona. Entende? Então tem que observar bem isso. Às vezes a última sílaba tônica às vezes a sílaba tônica é a última, né? Formando, então, dando a característica de uma oxítona, mas às vezes ela não tem o final ali que dá a ela a condição de ser acentuada.
ok? Vamos ver então quais são as regras de acentuação. Então, falamos de tonicidade da palavra, oxítona. Então, isso aqui é em relação à tonicidade da palavra, qual sílaba que é tônica, né? Que ela, digamos, se expressa mais forte quando você fala a palavra. E agora nós vamos ver as regras de acentuação. Beleza, acentuação. Então, a primeira regra é a mais simples, que é os monossílabos tônicos terminados em... Vou fazer assim, acho que fica melhor. Terminados em a ou as, es ou os, tá? Então, por exemplo, mas, pá, vá, fé, pé, mes, nó, pó, só e sou também, né, no mineirês, e três, tá? Então, são palavras de uma única sílaba, monossílaba, você não consegue dividir ela em mais sílabas, tá? E elas, quando terminadas em a, e o, seguido de s ou não, aí ela vai receber o acento gráfico indicando a tonicidade da palavra. Quando a palavra ela não recebe esses acentos, desculpa, quando ela não termina com essas vogais seguidas de s ou não, vou dar um exemplo. Aquele palavrão relacionado ao ânus, que as pessoas escrevem com o acento agudo no U. Ora, aquele palavrão, ele é um monossílabo, certo? É uma palavra monossílaba. Você não consegue dividir em mais sílabas, ela só é formada por uma sílaba. Ela é uma palavra tônica? Sim. Ela tem tonicidade? Sim. Mas aí ela vai cair na regra de acentuação de monossílabos? Não, porque ela é terminada em U, né? O US, tá? Se for plural, né? Se for várias pessoas sendo xingadas, né? É só para vocês terem uma noção disso, porque isso, gente, isso é muito importante. Eu assim, depois que eu entendi as regras de acentuação, na verdade, o que você tem que observar, eu achei isso tão fácil. Gente, eu tinha uma dúvida, vocês podem ter certeza, isso não entrava na minha cabeça. Mas depois que eu entendi a questão da separação de tonicidade e o que vai ser acentuado ou não, desde que caia dentro da regra, acabou. Você só tem, como eu já falei várias vezes, português, principalmente em concurso e também para escrita, é técnico. Você tem que saber analisar as coisas, tá? Então, se não caiu dentro disso aqui, ó, não vai ser acentuado o monossílabo. O palavrão tá aqui dentro? Não, então não vai ser acentuado. Então, né, quando pichar o muro lá, você escreve um recadinho pro pichador para ele, né, sabe, olha meu filho, não acentua não, viu? Não cai nessa regra não. Piadinhas fracas à parte, vamos seguir. Oxítonas, agora sim. Palavras que a tonicidade cai em cima da última sílaba, ou seja, oxítonas, e desde que terminadas em, ens, os, es, a e as. Tá? O, a, seguida de s ou não. Olha que fácil. É a mesma regra do monossílabo acrescido de em ou quando no plural ens. Olha que fácil. Então, ó, também, parabéns, retrôs, compôs, jacaré, vocês, cará, tá? Então, é a última sílaba tônica que quando terminada nisso aqui ou nisso aqui, vai receber o acento gráfico. Percebe? Tranquilo demais, né? Beleza. Agora, vai vir uma regra mais complicadinha, que é da paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima e se a palavra tiver essas terminações, aí a sílaba tônica vai receber acento gráfico. Olha só, eu vou mostrar uma lista enorme, mas deixa eu te falar uma coisa. O melhor é se não caiu dentro de oxítona, né? E não, aí fica mais certo. E para o paroxítona nós vamos falar daqui a pouco, mas se não caiu dentro de oxítona, então você tem que saber analisar se vai receber acento ou não. Então, mais fácil que decorar as terminações é saber analisar o negócio.
É claro que com o tempo você já vai começar a decorar esses negócios, mas essas terminações de paroxítona. E também, né, gente, leitura, né? Leitura e procurar no dicionário, né, internet, no Google, tá sempre disponível. Teve uma dúvida, procura, né? Mas é saber analisar. Então, vamos lá. Então, paroxítonas, ou seja, penúltima sílaba tônica, ela vai ser acentuada quando terminarem PS, por exemplo, bíceps, tríceps, e seguido de S ou não, júri, táxis, por exemplo. R, cuidado, ó, dólar, né? O A não entra não, hein? Cuidado. Então, seguido de R, terminado com R, dólar. Terminado em N, por exemplo, abdômen. Terminado em AN, né? A nasalização, isso aqui não é acento gráfico, o tio não é acento gráfico, é a nasalização da letra. Então, terminado em AN ou ANS. Por exemplo, imã, irmã também, irmãs, tá vendo? Recebe o acento, não, mas irmãs não tem acento não, olha que burra. Não, então imã, irmãs seria oxítona, né? Mas aí já tem a nasalização, então não recebe acento gráfico porque é terminado em an ou ans. E pelas regras de oxítona só é acentuado se terminado em A, seguido de S, O seguido de S, E seguido de S, em ou ins. Então, irmã ou irmãs não recebe acento porque é uma oxítona, tonicidade, porém não com as terminações que a regra estipula. Corrigir assim, ó, né? Mas é assim. Como vocês sabem que eu não faço edição de vídeo, então bola pra frente. Vamos lá, próximo. O S. Deixa eu ver se eu pus um exemplo aqui. Vírus, tá? Eu pulei o ão. Ão ou ãos. Então, ó, cadê? Benção, benção ou bênçãos também, né? Aqui é nasalização, o acento tá na paroxítona, beleza? O vírus, terminado em US. Terminado em U, você tá vendo aqui que não tá nessa regra aqui, né? Então, não viaja na maionese. Úteis, que é terminado em ditongo aberto, ei, seguido de S ou não, ou também o que eu chamo de ditongo decrescente. Eu chamo não, né? Pode ser chamado de ditongo decrescente, tá? Vogal e semivogal, tá? E aí, terminado em ei ou eis, também a paroxítona vai receber acento. Úteis, tá? Terminado em ou uns, né? No plural, fóruns, né? Aqui, ó, álbuns, exemplo de uns. Terminado em L, fácil, né? Um exemplo. Terminado em X, tórax, né? E terminado em ditongo crescente, cárie, o I sendo semivogal e o E sendo vogal. A água, vogal, o U sendo semivogal e o A vogal. Lembrando desse negócio de semivogal e vogal, dentro da sílaba, quando eu tenho um ditongo, eu tenho que analisar quem que vai exercer o papel de vogal e quem que vai ser fazer o papel de semivogal. Por isso eu tenho que observar aquela escala. O A na vogal, na sílaba, a vogal A sempre vai ser vogal. E aí depois vem o O, depois vem o E, depois vem o I e o U, e depois vem o U tremado, né? Na verdade não se usa mais a trema, mas o som de U tremado. Então o U tremado vai ser sempre semivogal. E o A sempre vogal. Então, se eu tiver um A e um O, então o A é vogal e o O é semivogal. Se tiver um A e um E, o A é vogal e o E é semivogal. Se eu tiver um O e um E, o O é vogal e o E é semivogal. Se eu tiver um E e um I ou um U, o E é vogal
e o E e o E semivogal, tá? Então, aquela escalinha lá. Deixa eu ver se eu faço aqui rapidão, tá? Bem rápido. Podia ter feito isso antes, né? Mas com emoção é melhor. Então, o A. Deixa eu só dar um confere aqui na escala. Isso mesmo. O O vem primeiro. O E. O I e o U. Então, assim, o I e o U é mais difícil de você analisar. E aí, eu tenho que falar de uma coisa importante. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser guardiões do português bem falado. Não, você está se achando. Não, gente, português é a nossa língua, a gente tem que preservar ele, não pode aceitar qualquer coisa, sabe? Não, isso não está certo. Vão ensinar, vão aprender, porque é legal. Olha só. Na escala, o A vai ser sempre vogal, depois vem o E, o I e o som de U tremado, tá? Então, esse com esse sempre vai ser vogal. Esse com esse sempre vai ser vogal. Dentro da tá? Dentro da sílaba. Então, eu tenho, né, água, apesar que água é mais fácil. Então, vogal, semivogal. Herói, nurói, vogal, semivogal. Por causa dessa escala aqui. Então, sempre vogal, sempre semivogal. E aqui, nesse caso, que eu tenho que analisar. E aí, esse com esse, vai analisar. Isso me faz lembrar de um exemplo, de uma palavra que está sendo, assim, assassinada nos telejornais, sabe? No rádio, nas propagandas, que é a bendita da palavra gratuito. Gratuito. Ok? Vamos separar ela em sílabas. Gratuito. É assim que ela é separada, tá? Gratuito. O U e o I ficam juntos. Agora, o que é que está acontecendo? Isso que está acontecendo. Então, olha, essa caneta é gratuita. Esse lápis é gratuito. Gente, não existe isso. Isso aqui, esse hiato que eles fizeram com o I do gratuito não existe. Não se pronuncia gratuito, gratuito ou gratuita. É gratuito. É tudo junto aqui, ó. Ok? E aí é uma paroxítona, porém terminada em O, então não vai receber acento gráfico, porque não tá dentro daquelas regras que a gente acabou de falar. Certo? Pelo amor de Deus. Vamos manter. Vocês são agentes que vão manter o português aí, ó, bonito. Não inventar coisas que não existem, porque isso aqui mata a regra de acentuação gráfica, tá? Nós vamos ver sobre hiato daqui a pouco. Então, isso aqui não existe. Então, é gratuito, tá? Então, lembrando da escalinha, para analisar o que é de tom crescente ou decrescente. Então, crescente, se eu tenho um O e um A no final da palavra, crescente. Se eu tenho um A e um O, decrescente. Eu desci. Agora, eu tenho que ver se eu subi ou não. E aí, nas regras de paroxítona, eu tenho ditongo crescente no final da palavra, eu vou acentuar a paroxítona, tá? E eu tenho ditongo aberto EI, mas também eu acentuo ditongos decrescentes. Tá? Eu pus essa observaçãozinha aqui, é porque não é só o EI, mas também ditongos decrescentes no final da palavra eu vou acentuar, tá? A paroxítona, ou seja, a sílaba tônica. Beleza? Então, essas são as regras de paroxítona, que são acentuadas.
Lembrando que é mais fácil você gravar as oxítonas e as paroxítonas e esse aqui você analisar caso a caso, ok? Então, terminação com O, terminação com A, terminação com E em paroxítona, eu já sei que eu não posso acentuar, tá? Beleza, vamos concluir essa aula de hoje. Proparoxítonas, quais que são acentuadas? Todas. Então, todas as palavras em que a tonicidade cai em cima da antepenúltima sílaba, não importa o final da palavra, todas serão acentuadas, tá? E aí você observa lá, ó, lâmpada, êxodo, cônjuge, oxítona é um exemplo de proparoxítona acentuada. Então, lâmpada, última, antepenúltima. Êxodo, cônjuge, oxítona, tá? Né? Oxítona. Então, o O, xítona. Então, eu tenho aqui 4 sílabas, porém a antepenúltima, ela é a tônica, logo ela vai ser acentuada, independente do finalzinho da palavra aqui. Bem mais tranquilo, né? Agora vamos falar sobre hiatos, que eu acho que é o que mais dá dúvida, certo? São os hiatos. Olha só, hiatos tônicos terminados em U, tônicos I e U, ou seja, a tonicidade cai sobre essas sílabas e sobre essas vogais, né? E elas estão isoladas. Então, olha só. Elas são acentuadas quando a segunda vogal tônica de um hiato não seguido de NH. Deixa eu melhorar isso aqui e falar o que é hiato. Hiato é o seguinte, deixa eu ver uma palavra. Vou pegar uma do exemplo mesmo. Saúva. Olha só, o que é hiato? Hiato é quando eu tenho 2 vogais seguidas. Como assim? Calma. A, E, I, O é vogal? Sim, mas você lembra que a gente acabou de analisar a escala do que é vogal e semivogal dentro de um ditongo? Beleza. Se a gente olhar a palavra saúva, eu escrevi ela separada, mas eu escrevi ela junta. Quando você olha ela assim, você tem que pensar, eu tenho que pensar o que é vogal, o que é semivogal. Mas quando você faz a separação silábica, você vê que você tem vogais separadas. Então, o U, como ele está sozinho na sílaba, ele vai ser vogal. Se ele estivesse na sílaba junto com o A, ele seria semivogal. Aí ele não teria o quê? A tonicidade. Porque quem exerceria a tonicidade seria o A, porque é vogal. Mas aí, quando você pega a palavra e separa ela em sílabas, você vê que você tem um hiato, uma vogal seguida de outra vogal. Vogais juntas na palavra. Isso só é observado quando você separa em sílabas. E aí, isso é um hiato. E aí, quando você tem um hiato tônico e ou U sozinhos ou seguidos de S, ele vai ser acentuado quando a segunda vogal tônica de um hiato, quando ele for a segunda vogal tônica de um hiato. Então, por exemplo, saúva, ruína, olha só, ruína, o I, ele é a segunda vogal tônica do hiato, percebeu? Então, eu tenho aqui hiato e... Além de ser um hiato, porque eu tenho vogal, e eu só consigo observar isso quando eu separo em sílaba, o I ou o U, ele é a segunda vogal tônica. Ele não está na primeira vogal, ele está na segunda. Então, ó, ruína, baú. Então, ele é a segunda vogal tônica do hiato. País. Aqui, ó, aqui é seguido de S, tá? Esaú, então é segunda vogal tônica do hiato. Juízes, tá? Segunda vogal tônica
do hiato, saída, segunda vogal tônica do hiato, tá? Agora, vou aproveitar e falar de duas palavras aqui. Vou falar de juiz e juízes. Hoje acho que vou comprar um quadro, porque hoje eu tô usando muito caderno na hora da gravação. Juízes. Juiz. Acabo que eu vou falar da próxima regra. Olha só. Olha a diferença de um para o outro. Aqui, se você olhar a palavra junta, ignora esse Z aqui. Se você olhar a palavra junta, você vai pensar assim, nossa, um hiato. Olha só, são duas vogais, né, que estão juntas na palavra, mas quando eu separo em sílaba, eu fico com o I sozinho, então ele vai ser uma vogal dentro da sílaba. Seria esse caso aqui. Por quê? Juízes, o Z vai ficar junto com o ES, certo? Agora, nesse caso aqui, o I não vai receber acento gráfico porque ele está junto com o Z. E se a gente observar a regra, a gente vê que a regra fala o quê? Que só se acentua quando é a segunda vogal tônica do hiato e se tiver seguida só de S. Certo? Então, se tiver seguido de outra letra, ele não vai ser acentuado, que é a nossa próxima regra. Olha só. Não recebe acento quando essa segunda vogal tônica I ou U tiver com L, M, N, R, Z ou seguido de NH. Por exemplo, Raul. Se você pensar na palavra Raul, se Raul fosse escrito assim, ó. Não sei, né? No Brasil vai que tem um cara que chama assim. Mas vamos supor que o nome Raul fosse assim, ó. Raul, ok? Sem o L. Aí você faz a separação silábica. Ra-u. Ó, olha só o que aconteceu. O é a segunda vogal tônica do hiato, porque se a gente separar, isso aqui vira vogal e vogal, porque estão separados em sílabas. E aí, como ele tá sozinho, ou ele poderia estar seguido de de S, aí ele receberia o acento gráfico. Mas como o nome é Raul com L, e vai ficar assim, ó. Vai ficar Ra-u. O U, quando eu dividir em sílabas, vai ficar coladinho com L, então ele não vai receber o acento gráfico. Percebe? E isso vai valer para as outras coisas também. Porque a vogal tônica é a segunda sílaba do hiato. Olha que coisa louca. Mas, como está seguido dessas letras, não vai receber o acento. Então, ó, Raul, ruim, né? Ruim. Essa é a tonicidade, né? Ruim, não é ruim. A tonicidade não tá no ru, tá no in. Isso aqui também é um outro erro muito comum. Eu mesmo falo direto. Aí, às vezes, eu dou uma corrigida. Então, não é ruim, é ruim. Mas aí, então é ruim e eu acentuo o in? Não, porque o i, que é a segunda vogal tônica do hiato, ele está seguido de M, e isso impede de receber o acento. Juiz, então, cair. Então, se eu falar assim, eu caí, aí vai ficar K-I, aí beleza, acento gráfico no I. Agora, cair, o verbo cair, apesar da tonicidade estar no I, mas ele está junto com R. E aí, isso para todos os outros verbos também, com essa terminação. Saindo, aí já é o gerúndio, mesma coisa. Seguido de N, saindo. Não tem jeito. Amendoim. Então, a tonicidade está no IN, mas não vai receber acento. Rainha, né, que é o caso do NH, não recebe acento gráfico no I, porque a tonicidade está no I. Rainha. Mas, por causa do NH, ele impede, não está junto, mas está próximo. Na palavra, está ligado, né? Então, o NH impede de acentuar o I.
Esse caso do rainha não é igual aos outros, quando a gente faz a separação silábica, as letras, o Z, o R, o N, o M estão juntos com o I ou o U, né? Que é a segunda vogal tônica do hiato. Mas o caso do NH é só de estar próximo, tá? Só de estar na mesma palavra. Então, observa bem isso aí. Deixa eu ver o que eu tinha mais para falar. Ó, é bem curtinho, 30 minutos. Poderia ser menos, mas tá bom, né? Tive que corrigir uns erros ao vivo, na hora. Mas é isso. Gente, é muito tranquilo mesmo. Cuidado com a nova regra ortográfica, né? A reforma da ortografia, né? Do português, que aboliu a acentuação gráfica de falseato. Por exemplo, ideia. Ideia não tem mais acento gráfico. Tinha ideia de que era um hiato, né? Mas na verdade é um falseato quando você faz a separação silábica. Né? O I não vai entrar como vogal, e sim como semivogal, mas acentuava o idé. Então não cai, não acentua mais. É falseato, não entra mais como acentuação. Deixa eu ver o que eu mais tinha para falar. Falei do gratuito, muito importante. Então é isso. Realmente, eu estava observando outro vídeo, eu sou muito prolixa, mas como eu não tenho esse feedback de vocês na hora, igual numa sala de aula, então eu não sei qual que é a dúvida. Então eu fico repetindo, martelando, mas eu quero fazer isso menos, né? Para poder o vídeo ficar mais enxuto, porque qualquer coisa é só assistir o vídeo de novo. Vai parando o vídeo, vai copiando, né? Se você quer ter essa matéria no caderno, bem tranquilo. Então é isso. Como eu disse, primeiro, observa a tonicidade da palavra. Depois, observa a regra para ver se a tonicidade vai receber acento ou não. Se a tonicidade está na última sílaba, ou seja, ela é uma oxítona, então eu agora vou observar se é terminada em A, ou As, O, Os, Es, Ens ou Em. E aí, se for terminado, aí recebe acento. Se for terminado em qualquer outra letra, não recebe acento. Aí isso já te ajuda a responder da paroxítona, porque se for terminado com uma dessas letras da oxítona, a paroxítona não vai receber acento. Agora, se for um daqueles casos que eu mostrei, P, S, I, R, N, etc, 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 aí vai receber o acento. Tá? E as proparoxítonas são todas acentuadas. Tá? Todas as palavras em que a tonicidade cai em cima da penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, de trás para frente, então aquela sílaba vai ser acentuada, tá? E aí tem a caso dos hiatos tônicos. Muito cuidado na hora de fazer a separação silábica, tá? Tem gente que faz a separação silábica e aí erra na prova. Lembrei uma coisa importante que eu ia falar. Cuidado com questões que vão perguntar sobre regras de acentuação. Olha só, se uma questão pergunta assim, ó, mas, e vamos pegar outra palavra, fé, e a palavra fé e você recebem acento gráfico pela mesma regra, certo ou errado? Errado, porque fé é monossílabo, você é uma oxítona. Então, cuidado com isso. Cuidado para não ler correndo. As duas estão acentuadas corretamente. Ele não está te perguntando isso. Ele está te perguntando se elas recebem acento gráfico pela mesma regra. E isso tem que tomar cuidado. E, dependendo da banca, vai ser mais minucioso ainda com isso. Por exemplo, eu acho que CESP e FCC vai perguntar assim, ó. Táxis, né? E júri, táxis e vírus vão receber acento gráfico pela mesma regra, certo ou errado? Errado, porque táxis é uma paroxítona acentuada terminada em IS e vírus é uma paroxítona acentuada terminada em US. Então, o que faz acentuar, as duas são paroxítonas? Sim. As duas são acentuadas? Sim. Mas é pela mesma regra? Não, porque são terminações diferentes.
pode crer. Isso cai mesmo, tá? Então, e dependendo da banca, se ela considera certo, e vamos supor que você errou, dá para entrar com recurso tranquilo, porque você pode, opa, é paroxítona, mas a regra de terminação é diferente. O táxis é IS e vírus é US, né? E aí vamos supor que pergunta assim, cárie e água são acentuadas são paroxítonas acentuadas porque recebem a mesma regra de acentuação, certo ou errado? Certo, porque são ditongos crescentes, IE no cárie, né, semivogal e vogal, e o A na água, semivogal e vogal, aí sim. Então tem que observar bem isso, tá? Fórum e álbum, mesma regra de acentuação, paroxítonas terminada em IUM, tá? Então, a divisão silábica, ela vai te ajudar nisso, nessa análise de tonicidade da palavra e a terminação dela, tá? Porque você não pode separar, por exemplo, carie, apesar disso ser uma outra regra de proparoxítona eventual, mas nós não vamos entrar nesse mérito e eu nunca vi isso sendo cobrado de proparoxítona eventual. Cárie é considerada uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tá? Então, você não vai separar a palavra como carie, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, com a separação silábica para poder fazer a análise. Era isso que eu queria falar de importante, sobre como isso pode ser cobrado em prova. Regra, se obedece à mesma regra da situação ou não. E aí tem que ser cada coisa no seu quadrado. Beleza? Por hora é isso. O próximo vídeo que eu pretendo fazer, talvez não antes do carnaval, vai ser de fonema, dígrafo, que é bem legal também, vai dar um videozinho curto e que ajuda pra caramba, tá bom? Um abraço e até mais. Fly, Eagles, fly!